Olá! No jornal de hoje, Câmara Municipal de Osasco realizará a sessão solene de posse e instalação da 14ª legislatura, neste domingo, 1º de janeiro. Programa Renova Bio vai estimular a produção de biocombustíveis no Brasil. Na empresa, as pesquisas são voltadas para a produção de etanol a partir de arroz e mandioca. Tudo para tornar possível a produção do combustível em áreas onde não há cultivo de cana-de-açúcar. Mais de 10 milhões de brasileiros poderão sacar o saldo de contas inativas do FGTS. A Caixa Econômica Federal vai divulgar em fevereiro do ano que vem um calendário com as datas para os saques, conforme a data de nascimento do trabalhador. Acesso à internet chega a 39 milhões de residências, é o que revela a pesquisa do IBGE. E o telefone celular se consolidou como a principal forma de conexão com a rede nas residências de todas as regiões do país. E nesta época de festividades, um alerta. Todo cuidado é pouco na hora de soltar fogos de artifícios. Por isso é sempre importante ler o rótulo dos produtos e sempre comprar em lojas certificadas pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros. É agora no Câmara Notícias. Neste domingo, dia 1º de janeiro, a Câmara Municipal de Osasco vai realizar a sessão solene de posse e instalação da sua 14ª legislatura. A solenidade sempre ocorre nos primeiros dias de cada legislatura, ou seja, a cada 4 anos, e dá posse ao prefeito, vice-prefeito e aos 21 vereadores eleitos. Entretanto, devido às prisões preventivas decretadas no início de dezembro, a pedido do Ministério Público, ainda é incerto o comparecimento do prefeito eleito Rogério Lins, bem como dos vereadores Toniolo, Batista Comunidade, Alex da Academia, De Paula, Josias e Jair Assaf, todos reeleitos. O que já se sabe é que tomarão posse a vice-prefeita eleita, Ana Maria Serafim Rossi de Almeida, e os seguintes vereadores: Ana Paula Rossi, do PR, Cláudio da Locadora, do PV, Daniel Matias da Silva, do PRP, Dr. Lindoso, do PSDB, Lúcia da Saúde, do PSDC, Ricardo Silva, do PRB, Rogério Santos, do PTN, Mário Luiz Guide, do PSB, Pelé da Cândida, do PSC, Ralf Rafael da Silva, do PSD, Doutora Régia, do PDT, Reginaldo, o Didi, do PSDB, Ribamar Antônio da Silva, do PRP, Tinha de Ferreira, do PTB e Unida Pizzaria, do PTN. E logo após a cerimônia de posse, ocorrerá a eleição para a composição da mesa diretora para os primeiros 2 anos da legislatura. Serão escolhidos pelos próprios vereadores o presidente, o primeiro e o segundo vice-presidentes e 4 secretários. De acordo com o regimento interno da Câmara, a sessão será presidida pelo Dr. Lindoso, o vereador mais votado nas eleições 2016. Então, neste domingo, dia 1º de janeiro, a partir das 8 da manhã, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Osasco, sessão solene de posse e instalação da 14ª legislatura. Ah, e um detalhe, logo após o encerramento da sessão, a íntegra do evento vai ficar disponível no site tvcamarosasco.com.br e será reprisada pela TV durante o dia. Bom, e agora vamos falar de sustentabilidade. Para aumentar a produção de biocombustíveis, o governo criou o Renova Bio. O programa é apontado como um dos melhores caminhos para que o Brasil atinja os compromissos assumidos na COP21. A reportagem é de Luana Karen. Para organizar a expansão da produção de biocombustíveis, o governo criou o Renova Bio. O programa é apontado como um dos caminhos para que o Brasil atinja os compromissos assumidos na Conferência do Clima de Paris, a COP21. Um deles é aumentar para cerca de 18% até 2030 a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira. No caso do etanol, o governo quer praticamente dobrar a produção nos próximos 14 anos.
A nossa meta e o nosso compromisso com o setor é, de fato, poder estimular e disponibilizar os recursos necessários, não só para os testes, mas que a gente possa atingir gradativamente os 15%. André preside um fórum que reúne sindicatos e associações de produtores de etanol de 15 estados. Ele diz que o setor precisa de um ambiente seguro para investir na ampliação da produção. O investidor de qualquer setor, o que ele quer? Previsibilidade, segurança jurídica, que as regras não irão mudar ao longo do caminho, como tem mudado. Tem CID agora, não tem CID. A mistura é 20, a mistura é 22, a mistura é 27. Então, quer dizer, tudo isso traz insegurança. E precisa ter, logicamente, rentabilidade. E como produzir usando menos espaço e com um custo menor? A Embrapa está empenhada em responder essa pergunta. Na empresa, as pesquisas são voltadas para a produção de etanol a partir de arroz e mandioca. Tudo para tornar possível a produção do combustível em áreas onde não há cultivo de cana-de-açúcar, como é o caso do Rio Grande do Sul e da região norte. Outra frente de pesquisa quer tornar viável a produção de etanol de segunda geração, usando como matéria-prima, por exemplo, o capim, a madeira e o bagaço da cana. O aproveitamento desse material pode aumentar em até 1/3 a produção de etanol no país, sem que para isso seja preciso plantar mais nenhum pé de cana-de-açúcar. A gente tem muitas linhas de pesquisas voltadas para esse tipo de viabilidade. E, lógico, com isso a gente vai garantir que no futuro esse etanol também seja competitivo e seja economicamente viável. Para a presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que representa os produtores de São Paulo, investir no etanol é também investir em geração de emprego e renda. Temos que realmente ter um projeto, né? Um projeto de país, um projeto de enfrentamento dessas questões ambientais globais e que podem ser, na verdade já está demonstrado que isso pode se tornar um programa de recuperação do crescimento, dos empregos e do crescimento da renda. O governo federal liberou o saque de contas inativas do FGTS, que não receberam depósitos depois de dezembro de 2015. A medida beneficiará 10 milhões de brasileiros e poderá injetar até 30 bilhões de reais na economia do país. Quem traz as informações é o repórter João Pedro Neto. Mais dinheiro circulando na economia e um alívio para o orçamento dos trabalhadores. A liberação de saques de contas inativas do FGTS até 31 de dezembro de 2015 vai permitir que mais de 10 milhões de pessoas retirem o saldo das contas do fundo. Eu quitaria algumas prestações da minha casa que estão em atraso. Compraria um presente de Natal. Exato. Ia vir boa hora? Sim, com certeza. Eu investiria em alguma coisa, agora não compensa gastar não. É muito sacrifício para gastar agora. Pagar dívida, ajeitar minha vida, assim dá um pouquinho a melhorada, né? Tô precisando mudar, tenho que comprar umas coisinhas para arrumar casa. A Caixa Econômica Federal vai divulgar em fevereiro do ano que vem um calendário com as datas para os saques, conforme a data de nascimento do trabalhador. Na avaliação desse consultor financeiro, a medida vem em boa hora. Vai vir todas aquelas dívidas de dezembro, janeiro e época escolar, então o trabalhador ele tende a se endividar mais. Ele vai poder utilizar esse dinheiro para diminuir essa dívida e para recompor sua renda. Na minha visão, se o FGTS ele fosse uma empresa, ele seria a segunda empresa mais rentável do Brasil. Ou seja, 30 bilhões não significa um impacto na solidez do FGTS. Mas 30 bilhões injetados na economia, 0,5% do PIB, significa um impacto na economia do Brasil. As contas ficam inativas quando o trabalhador deixa o emprego e os depósitos no fundo param de ser feitos. Atualmente, o saque do FGTS só pode ser feito em algumas situações, como para a compra da casa própria, na aposentadoria ou quando a pessoa completa 3 anos fora do mercado de trabalho. A mudança deve permitir a movimentação de cerca de 30 bilhões de reais na economia, o que equivale a 0,5% de todo o produto interno bruto brasileiro, ou seja, a soma das riquezas produzidas no país. Com a medida, o governo espera aquecer a economia nacional. Para esse professor, além de ajudar os trabalhadores, a medida é importante para o país. Eu acho que pode ajudar, né? Pode até dar um impulso aí na questão da economia, né? Com relação a botar mais dinheiro em circulação, isso de repente pode melhorar um pouquinho aí, né?
No próximo bloco, acesso à internet chega a 39 milhões de residências. É o que revela a pesquisa do IBGE. E o telefone celular se consolidou como a principal forma de conexão com a rede nas residências de todas as regiões do país. E nesta época de festividades, um alerta. Todo cuidado é pouco na hora de soltar fogos de artifícios. Por isso é sempre importante ler o rótulo dos produtos e sempre comprar em lojas certificadas pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros. É daqui a pouco. Oi, só mulherada. Se hoje for dia de bebedeira, não vá fazer besteira não, hein? Tipo pegar a estrada ou pegar carona com quem bebeu. Melhor terminar a noite solteira. Se cuida, mulher. Suas mãos podem contar histórias. Suas mãos podem mudar histórias. Antes, você tinha que correr de um lado para o outro quando acontecia um problema com uma compra. E acabava tendo que esperar, perder dinheiro, se estressar. Agora, acessando consumidor.gov.br, você pode resolver suas questões de consumo com as maiores empresas do Brasil pelo computador ou smartphone usando só uma mão. 8 em cada 10 casos resolvidos em até 7 dias. Pesquise, reclame, resolva. Consumidor.gov.br. Conciliação tá na mão. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD 2015, realizada pelo IBGE, cerca de 39 milhões de residências possuem acesso à internet no país. Os detalhes a gente vê na reportagem. O número de domicílios brasileiros com acesso à internet segue crescendo no país. Chegou a mais de 39 milhões de residências. E o telefone celular se consolidou como a principal forma de conexão com a rede nas residências de todas as regiões do país. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, sobre tecnologia da informação e comunicação, de 2015. O levantamento mostra que em 92% dos domicílios brasileiros, o acesso à internet se deu pelos celulares, enquanto o uso do computador para se conectar, em queda, registrou 70%. A casa do Matheus, aqui em Brasília, representa bem essa situação. Ele e boa parte da família trocaram o microcomputador pelo aparelho celular. Eu uso muito mais pelo celular e pelo iPad. Acho que a internet evoluiu de tal forma que meu computador quebrou e eu nem precisei arrumar. As coisas da faculdade eu fazia no próprio iPad e no celular mesmo, mas os programas que eu quero ver é tudo através da internet. Vejo muito pouca televisão. O número de brasileiros que possuem um celular também segue crescendo. Em 10 anos, o aumento chega a quase 150%. Em 2015, cerca de 139 milhões de pessoas com 10 anos ou mais tinham um aparelho. Já o acesso à televisão segue em alta. No ano passado, os equipamentos estavam presentes em mais de 97% dos domicílios. E pela primeira vez, o número de televisores de tela fina, como as de LCD, ultrapassou os modelos de tubo mais antigos. O acesso à TV aberta digital também cresceu quase 15% entre 2013 e 2015. No Sudeste, mais da metade das casas já tem acesso ao sistema mais moderno, que está sendo implantado em todo o país. Tem aquele grupo ainda de 19,7% dos domicílios, que equivale a cerca de 13 milhões de domicílios, que não tem acesso a nenhuma dessas três modalidades. E é justamente o grupo que deve ter maior atenção, porque está em processo o desligamento do sinal de TV analógico. Então, esses domicílios, eles têm que se enquadrar nesse novo processo de desligamento, porque quando ocorrer, eles não teriam nenhuma possibilidade alternativa de acesso à programação televisiva. Os fogos de artifício são uma tradição nas festas de fim de ano, época em que ocorrem mais acidentes com esse tipo de artefato. Toda a atenção ainda é pouca, hein?
A repórter Beatriz Amiden nos mostra agora alguns dos cuidados ao lidar com os fogos. Amaury é dono dessa loja de fogos de artifício há 17 anos. Ele conta que o movimento aumenta muito em datas como as de festa junina e ano novo. O crescimento nas vendas chega a 50%. Agora essa época realmente onde o público vem comprar no varejo aqui em grande quantidade. Junto com o faturamento de lojas como essa aqui do Amaury, no Distrito Federal, cresce também a quantidade de acidentes com fogos de artifício nessa época do ano. Por isso é sempre importante ler o rótulo dos produtos e sempre comprar em lojas certificadas pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros. Outras orientações para o uso de fogos de artifício são: sempre respeitar a faixa etária indicada no rótulo do produto, devem ser usados a uma distância mínima de 30 metros de outras pessoas e de edificações, não soltar fogos debaixo de árvores, marquises, rede elétrica e locais fechados, ter sempre um recipiente de água por perto para colocar os foguetes já usados ou aqueles que falharam para não haver risco de novas explosões. Nunca manusear os artefatos sob o efeito de álcool e evitar guardar os fogos de artifício em casa. Mas, se isso for preciso, eles devem ficar em local seco e longe de fogões, isqueiros e do acesso a fumantes. Mexer com fogos de artifício, você está sempre correndo um risco, né? Porque ali tem material explosivo, sempre tem pólvora, alguma coisa desse tipo. Mas se você adotar as medidas de segurança, é provável que você tenha uma festa sem maiores problemas, que você mantenha toda a sua família em segurança e ali seja somente um ambiente de descontração, de felicidade, né? Minimizando os acidentes, que é isso que a gente mais espera. E para a alegria da festa de fim de ano não se transformar em acidente, o Adão tem a receita. Eu leio as instruções, pergunto para o vendedor, né, ele me explica direitinho. E quando eu vou soltar, eu tomo uma certa distância adequada e espero o show no céu, né? E o Réveillon com fogos de artifício é mais legal? Mais legal é muito mais bonito, né? A gente, todo mundo gosta. Depois do intervalo, vamos conferir a previsão do tempo para a Grande São Paulo. Até já! A paixão da minha vida? A Fifi, minha cadelinha que eu encontrei na rua. A Fifi adora brincar com outros cachorros, passear pelo bairro. O que ela mais detesta é tomar banho. E a coisa que ela mais adora é criança. Ela é um amor. Quem cria nem sempre vê o que há de errado. Por isso, a propaganda precisa do Conar. Graças à economia voluntária feita pela população, estamos mantendo o abastecimento de água para os nossos clientes, mesmo durante a maior falta de chuva dos últimos 84 anos. Mas a seca continua, assim como o desafio de todos nós. Por isso, estamos ampliando o bônus para as 31 cidades atendidas pela Sabesp na região metropolitana. Quem economizar 20% vai ganhar 30% de desconto na conta de água. Com o esforço de todos, podemos fazer muito mais. Água, sabendo usar, não vai faltar. Parabéns, Miguel. Beijo. Parabéns. Obrigado pela sua doação. Parabéns, Miguel. Parabéns. E chegou a hora de saber a previsão do tempo para a Grande São Paulo. As informações são direto da Climatempo. A madrugada da terça-feira foi a mais quente de 2016 na capital paulista. A temperatura mínima registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia foi de 23,7. E ao longo desta semana, ainda muito calor é previsto para a região metropolitana de São Paulo. Nesta quarta-feira, vai fazer bastante sol na região e a possibilidade de chuva é muito pequena. Se chover, só vai acontecer entre a tarde e a noite de forma bem isolada. Não há risco de temporal. A temperatura continua bastante elevada, a mínima prevista é de 20 graus na capital e máxima de 33 graus. Em Guarulhos, mínima de 19 e a máxima é de 34 graus.
O Câmara Notícias fica por aqui. Nós nos vemos na próxima edição. Até lá!